na Bíblia? Alguém já ouviu falar de Pedro na Bíblia? Pedro é um dos apóstolos de Cristo. Pedro é alguém que foi chamado por Cristo. Pedro, ele é muito lembrado como aquele discípulo que negou Jesus 3 vezes. Então, nós sempre lembramos de Pedro por algum motivo. O tema dessa mensagem é um discípulo impulsivo, mas obediente. Um discípulo impulsivo, mas obediente. Um discípulo impulsivo, mas apaixonado. E eu gostaria que nós pudéssemos ler, nesse momento, Mateus, capítulo 16, no versículo 18. E esse texto, na verdade, nós falaremos no final da mensagem, mas eu gostaria que você pudesse prestar atenção nesse texto. Mateus, capítulo 16, no versículo 18. Diz assim a palavra: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, nós entregamos esse momento de palavra em Tuas mãos, Senhor. Nós estamos aqui porque nós desejamos experimentar mais o Senhor. Pai, derrama da Tua glória sobre as nossas vidas, derrama do Teu amor sobre as nossas vidas, e Pai, nos direcione nessa palavra, nessa noite, para que nós possamos transmitir a mensagem conforme o Seu desejo que seja transmitida, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, quem era Pedro? Pedro, ele era um pescador, ele trabalhava como pescador. Pedro, ele nasceu em Betsaida, na Galileia. Ele foi o primeiro a ser chamado por Jesus, irmão de André. E talvez, irmãos, Pedro não seria uma boa escolha. Quando a gente está procurando alguém para fazer uma grande obra, a gente procura alguém que tenha as suas características conforme aquela que nós esperamos. E uma das características que eu falei sobre Pedro aqui é que Pedro, ele era impulsivo. Pedro, ele tomava algumas decisões, nós vamos ver isso mais para frente, mas Pedro, ele tomava algumas decisões assim meio que sem pensar, né? Ele era alguém que era um pescador, era uma pessoa simples, mas Pedro foi a primeira pessoa que Jesus chamou. Ele estava ali pescando, ele passou a noite inteira pescando, e eu gostaria de ler aqui Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. É quando Jesus, ele chama Pedro, quando Jesus faz esse convite a Pedro, para que Pedro pudesse o servir, para que Pedro pudesse o acompanhar. Então vamos ler. E Jesus, andando junto ao mar na Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram logo as redes e os seguiram. Amados, talvez esse Pedro não fosse a pessoa mais indicada, porque Pedro não era qualificado. Jesus conhecia o coração das pessoas, mas Pedro é aquele que Jesus chamou. E aqui Pedro agora, ele estava trabalhando. Vocês entenderam? Pedro estava o quê? Trabalhando. Então Jesus, queria que você pudesse guardar essa mensagem no seu coração, só essa frase. Se você esquecer tudo que eu falo daqui para lá, você decorar só isso, é bênção. Jesus, ele não chama desocupados. Jesus chama pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão ocupadas, pessoas que estão na lida, pessoas que estão no dia a dia. E Pedro estava ali trabalhando, Pedro passou a noite inteira pescando. Só que aconteceu algo muito interessante exatamente nesse dia. Pedro passou a noite inteira pescando e não pescou nada. Eles trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. Então pensa no seguinte: amanheceu o dia, eles estão cansados, eles estão frustrados, eles estão tristes, porque aquilo que deveria ser o seu alimento, aquilo que deveria ser o seu futuro, aquilo que deveria ser o sustento da sua família, agora eles estão cansados, eles estão frustrados. Você já teve algum dia assim na sua vida? Que você trabalhou, que você se esforçou e chegou no final do dia, não deu certo. Não era assim. Então ele está frustrado, ele está triste. Imagina você chegar no final do mês, você trabalha o mês inteiro, chega no final do mês e você não recebe seu salário. Como que você vai para casa? Você vai frustrado. E a última coisa que você quer na sua frente é um pastor falando assim: eu sei, vamos lá fazer um serviço na igreja. É a última coisa que você quer, pelo amor de Deus. Esse pastor não sabe o que eu estou passando, não? E é muito interessante que Jesus, ele escolhe Pedro, alguém que seria, talvez, alguém que não deveria ser ele, escolhe alguém que estava trabalhando, alguém que estava cansado, alguém que estava frustrado.
E chega para Pedro e fala assim: olha, eu posso ficar no seu barco aí? Quero falar umas palavras aqui. Sobe ele no barco, dá umas palavras para aquelas pessoas. E logo depois Jesus faz um convite para Pedro. E é interessante, eu gostaria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias também. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 3. Nós vamos ver um pouquinho da situação que estava ali. Eu gostaria que você pudesse olhar para a sua vida nesse momento. Coloque no seu coração nesse momento como que está a sua vida nesse momento. Eu tenho falado muito desse encontro do dia 23. E eu quero muito que venha nesse dia pessoas que não têm tempo. Porque pessoas que ficam em casa jogando PlayStation o dia inteiro não precisa vir, não. É pessoas que estão trabalhando mesmo, pessoas que não têm tempo, pessoa que está frustrada, pessoa que acha que não é incapaz. É para mim essas pessoas. E olha o que aconteceu aqui. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te o mar ao alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre as tuas palavras lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros para que estavam do outro barco, para que os fosse ajudar. E foram encher ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Irmãos, olha só que coisa interessante. Pedro está cansado, Pedro está frustrado, Pedro é alguém incapacitado aos meus olhos e talvez aos seus olhos. Pedro é alguém que seria impossível de Jesus chamar. E Jesus, ele vai no barco dele, chama ele, e olha que interessante que acontece aqui. Jesus dá algumas palavras ali, ensina alguma coisa que a palavra não diz o que Jesus ensinou, mas Jesus chega para ele e fala assim: olha, Pedro, vai lá e joga a rede. E Pedro, irmãos, qual que é a profissão de Pedro? Pescador. E ele é pescador, ele é alguém experiente, ele é alguém que conhece o mar, ele é alguém que conhece peixe, e ele poderia falar assim: olha, Senhor, olha só, me desculpa, você falou bonitinho aí, você prega legal, olha, muito bonito que você pregou, mas olha só, de pescaria entendo eu. Eu sei o que é pescaria, você não, você prega bonito. Não vou pescar não. Trabalhando aqui todo, estou cansado, estou exausto. Quem sou eu? Quem é você para falar isso comigo? Você é pastor, rapaz, você não é pescador, não? Ah, quem é você? Mas o que Jesus falou? O que ele falou com ele? Olha, Senhor, olha, eu pesquei a noite toda, cansado, estou exausto, estou frustrado, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Mas sobre a tua palavra, eu vi alguma coisa diferente em você, então é sobre a tua palavra, eu por obediência a você, acabei de te conhecer agora, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Irmãos, tem algo que eu tenho falado aqui, para alguns irmãos no particular, e quero falar agora em público. Irmãos, eu não quero ouvir aqui nessa igreja a palavra assim: pastor, eu já tentei, nós já tentamos e não deu certo. Pastor, a gente tentou trabalhar com jovem, pastor, não dá certo não, deixa o jovem para lá, não dá certo não. Olha, pastor, a gente já tentou fazer esse trabalho aí de PGM, pastor, não deu certo não. Olha só, a palavra que eu gostaria de ouvir, não sobre a minha palavra, mas sobre a palavra de Jesus, eu vou lançar a rede de novo, eu vou tentar de novo, eu vou avançar de novo, eu quero tentar de novo. Irmãos, eu quero gente doida para trabalhar comigo. Eu quero uns malucos, que eu só falo assim: cara, você quer que eu goe a rede? Você vai oferecer esse pregador doido aí? Irmão, lança de novo. Se não vier peixe, lança de novo. Eu queria tanto ouvir um glória a Deus agora, aleluia, alguém falando assim, alguém se movimentando. Sabe, eu queria tanto, irmãos. Sabe por quê? Porque precisa ser muito doido para fazer o que Pedro fez aqui. Precisa ser muito doido para fazer o que o Paulo e o Daniel e o Vitor fizeram ali ontem, pleno sábado, cheio de coisa para fazer, cheio de trabalho para fazer. Você já viu o estacionamento como está bonito, irmãos? Já viu que limpeza bonita? Mas tem que ser doido para largar o trabalho no pleno sábado, cheio de coisa para fazer, para vir cá passar o dia inteiro na igreja, tem que ser doido. Tem doido aqui disposto para trabalhar? Irmãos, se não fossem pessoas muito doidas,
desculpa a palavra, mas talvez nós não estaríamos aqui. Se não fosse um Pedro ali cansado, frustrado, triste, chorando, depressivo talvez, alguém que olha para dentro dele e fala assim, olha, não dá. E nós temos vivido uma geração tão, desculpa a palavra, temos vivido uma geração tão mole, irmãos. Sabia que deve ter gente que não veio na igreja hoje que teve jogo do Flamengo? Teve jogo do Flamengo. Talvez veio alguém aqui que falou assim, não vou trabalhar não porque eu vou ficar cansado amanhã. Amanhã eu vou ficar cansado porque amanhã tem trabalho. E, irmãos, nós temos inventado muitas desculpas para não fazer o que Pedro fez. Deus quer te usar nesse tempo. E você fala assim, não vou não, pastor, não vou não, porque eu não sei fazer isso. Eu quero chegar para alguém e falar assim, olha só, você quer trabalhar na mídia? Não, pastor, não sei mexer no computador não, mas eu vou mexer. Não sei mexer no computador, não sei mexer no celular, não sei o que é Instagram, mas eu vou fazer isso aí. É o que Pedro fez. Olha, eu não sei para onde você vai, eu não sei o que você vai fazer, mas olha, eu sei que você multiplicou aqui esse negócio aqui, então você deve ter poder você, cara. Então deve ser diferente. E vocês perceberam uma coisa, uma pegadinha que Jesus fez aqui? Perceberam o que Jesus fez aqui? O homem trabalhou a noite toda tentando pescar. O homem não pegou nada. Jesus manda ele lá lançar rede. O homem vai lá e lança a rede. Aí Jesus está lá aquele montão de peixe ali, aquela tonelada de peixe ali. Fala, Jesus fala assim, deixa esse peixe aqui, olha, me segue, vem cá. Tem sentido isso, irmãos? Tem 50 toneladas de peixe aqui, era peixe que o homem queria, Jesus mandou seguir e largar o peixe por ali. Irmãos, sabe o que tem acontecido no nosso tempo? Talvez você tenha orado para que Deus abençoe o seu trabalho, para que Deus abençoe lá a sua lavoura, para que Deus abençoe a sua loja. Aí Deus vai lá e abençoe e você abandona Deus. Porque agora eu tenho peixe, porque agora eu tenho dinheiro, porque agora eu tenho 50 toneladas de saca de café, porque agora eu tenho um milagre. Se Pedro parasse no milagre, imagina se Pedro parasse no milagre. Se Pedro falasse assim, Senhor, você está brincando comigo, né? Eu lancei a rede, eu joguei a rede, os peixes estão aqui, eu vou vender peixe e ficar rico, e com essa tonelada de peixe que nunca mais eu pesco. Irmãos, quantas pessoas que têm pedido um milagre a Deus, têm pedido um milagre a Deus, têm pedido para Deus abençoar a loja, abençoar o trabalho, abençoar tudo, e quando Deus abençoa, fala assim, uau, que montão de dinheiro, agora eu vou na igreja, mas não, porque eu estou sem tempo. Senhor, me dá um emprego. Senhor, eu estou desempregado. Senhor, eu estou triste, eu estou magoado. Senhor, me dá um emprego. Aí Deus dá um emprego. Aí ele chega domingo e fala assim, não vou na igreja não, que eu estou cansado. Quarta-feira não vou na igreja não, que eu estou tão cansado. Mas bendito foi Deus que te deu. Por que você não te alegra com esse presente que Deus te deu? Então, irmãos, é tempo de lançar as redes. Mas é tempo de ser obediente a Deus. Aqui nós estamos falando de um homem que era muito impossível. Pedro era muito doido, irmãos. Só que Pedro quando viu Jesus caminhando sobre o mar, Pedro vira para Jesus e fala assim, Jesus, se é você mesmo, deixa eu ir aí. Cara, é só um doido para fazer um negócio desse. É por isso que eu estou falando que a obra de Deus tem que ser gente que não pensa muito não, porque se você pensar, você vai falar assim, rapaz, não vou botar o pé aqui não, não vou fazer isso não. Eu não vou nessa rua não vou pregar o evangelho para essa pessoa não. Mas ele foi lá e o quê? Colocou o pé na água e andou. Afundou, mas andou. Às vezes você pode afundar, irmãos, mas ele andou. Ele foi corajoso. Pedro um dia, irmãos, soldados vão lá pegar Jesus já tinha falado o que ia acontecer. O que Pedro faz? Vai lá e arranca a orelha do soldado fora e dá aquela confusão toda, ou seja, era um homem impulsivo. E talvez você seja uma pessoa impulsiva. Talvez você olhe para você e fale assim, não, pastor, não sirvo para poder mexer com gente não, porque eu sou nervoso e eu brigo mesmo, eu vou arrancar a orelha de um, eu vou cortar o nariz de outro, mas eu não vou não. Irmão, se é Deus que está te chamando, você vem, só se joga. Precisamos de pessoas assim. E Pedro, ele era forte. Como que somos fracos, irmãos? Irmãos, Pedro não desistiu fácil não, tá? Pedro, Jesus chamou ele falou eu vou, e foi até o fim. E nós temos vivido uma geração de pessoas que falam assim, Jesus, eu
eu vou. Mas no primeiro escorregão, desiste. Certo dia, Pedro está lá o Jesus está falando, olha, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto. Aí Pedro vira com toda a alegria dele e fala assim, não, Senhor, o Senhor não. Jesus vira para ele e fala, sai daqui, Satanás. Já pensou, rapaz, se o pastor falar que sai daqui, Satanás, com alguém aqui na igreja, nunca mais cidadão bota o pé na igreja. Mas Pedro estava ali ainda. Pedro ficou. Jesus falou assim, olha, você vai me trair 3 vezes. Ele poderia falar assim, eu que estou com o Senhor 3 anos, o Senhor está pensando isso de mim? Logo eu. Gente, Jesus falou que eu vou trair ele. Ele não acredita em mim não, estou 3 anos com ele, agora vem falar que eu vou trair ele. Mas ele aguentou. Falou assim, eu vou te trair não, mas eu aguentou. Imagina, irmãos. Falou assim, Círio, você é um cara legal, cara, mas você vai me trair, cara. Já pensou? Assim, nunca mais eu volto nessa igreja, esse pastor é doido. Mas o que Pedro fez? Continuou, persistiu. E Pedro, o que Pedro fez? Pedro traiu Jesus. E ele poderia falar assim, nossa, tadinho de mim, coitadinho de mim, eu sou pecador, eu errei. Pedro continuou, irmãos. Pedro era medroso, só que ele foi o único que não fugiu. Os discípulos todos fugiram, ele ficou de longe assistindo. Ficou tudo camarote assistindo, mas não fugiu. Quem é você e Pedro, irmãos? Talvez você seja impulsivo, talvez você seja mentiroso. Mentiroso, não era mentiroso não, mas talvez seja. Mas talvez você seja tantas coisas. Talvez você olhe para você cheio de depressão, cheio de problemas, mas é você que Deus quer usar. Deus está chamando pessoas incapacitadas. Deus não está chamando bons pregadores, não. Deus está chamando você. Para que nós possamos fazer a obra dele. E às vezes nós não queremos, irmãos. Imagina, irmãos, Moisés. Ele era para ter morrido. Para quem não conhece a história, estava vendo o faraó tinha mandado matar todas as crianças. E ele deveria ter morrido, mas a mãe dele teve uma ideia genial. Vou colocar ele aqui no cesto, aqui no rio, aqui. Alguém vai achar esse menino, e esse menino acaba morando lá no palácio. Esse menino fica lá, só que chegou um dia que esse menino faz uma coisa errada. Um dia, ele homem, vê ele hebreu, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e o que ele faz? Ele vai lá e mata o hebreu. E ele pensou que ninguém tinha visto. Irmão, sabia que tem gente que sabe do seu pecado? Sabia? Sabia que o pecado que você comete não está só para você? Pelo menos o diabo está sabendo. Pior de todos. Mas ele pensou que ninguém estava sabendo. E quando ele descobriu que todo mundo estava sabendo, o que ele fez? Fugiu. E ele fugiu. Foi embora. Ficou a mula. Foi embora. 40 anos depois, Deus falou assim, ô Moisés, volta lá para o Egito. Ele poderia falar assim, eu não. Eu estou de mal com o faraó. Eles querem me matar. O povo lá não gosta de mim. Será que isso se encaixa com você? Ah, não vou trabalhar na igreja não, porque não gosto do Natan. Não gosto dele. Não gosto do Diego. Não gosto. Não vou. Estou de mal com ele. Diego me maltratou. Diego fez coisa ruim comigo. E por isso eu não vou fazer a obra de Deus. Porque a obra não é do Diego, é a obra de Deus. A obra de Deus, irmãos. E nós temos negligenciado a obra de Deus. Imagina se Moisés lá atrás falar assim, não, Senhor, é ruim. Tem 40 anos que eu saí de lá, eu vou ficar aqui quietinho mesmo. O povo não teria sido liberto, porque Deus queria usar a ele. Deus quer usar você, irmão. Então, querido, nesse tempo nós vemos pessoas muito doidas servindo ao Senhor. Mateus capítulo 16 diz o seguinte: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí vem o cara que é o impossível, o que responde as coisas correndo, né? Vai lá e fala, e Simão Pedro responde, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificareis a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lá atrás, Pedro recebe um convite: vem, me segue. E Pedro começa a seguir Jesus. E agora, já quase no final do ministério de Jesus aqui na terra, Jesus dá uma incumbência para Pedro: olha, você vai edificar a minha igreja. Agora Pedro tem uma missão. Primeiro você segue, depois você tem uma missão. Amém? Mas olha que coisa interessante que Pedro responde. Jesus pergunta: quem está dizendo o pessoal por aí fora que é o Filho do Homem? Uns estão dizendo que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que sabe o quê. E aí Jesus pergunta: quem vocês? Aí Pedro responde: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração de Pedro faz toda a diferença. Nós estamos cantando aqui que a solução é Jesus Cristo. Mas se nem você acredita nisso, muito menos o mundo. Você entendeu isso? Se nem você acredita, muito menos o mundo. Pedro, ele primeiro precisou entender quem é Jesus, qual é a missão de Jesus, qual é o projeto de Jesus. Meus irmãos, primeiro Jesus chamou, e você está aqui. Agora é tempo de você saber quem é Jesus Cristo, para que você possa dizer para o mundo: a solução é Jesus Cristo. Mas se você não tiver isso no seu coração, como Pedro tinha no coração dele, esse impossível, esse que às vezes tinha medo, mas ele vira e fala: olha, tu és o Cristo. Será que hoje você reconhece Jesus Cristo como Filho de Deus, como aquele que pode salvar, transformar a sua vida, seu casamento? Meus irmãos, para lançar a rede tem que crer quem é Jesus Cristo. Seu casamento está dando errado, joga a rede de novo, lança, vai lançando. Seu filho está dando problema, está dando dor de cabeça, continua lançando a rede, continua acreditando, continua falando: olha, Senhor, eu já tentei com esse menino um montão de vezes, eu tenho orado, mas sobre a tua palavra eu continuo orando, eu continuo clamando, porque eu creio no Deus no qual eu sirvo. Irmãos, quem é que é o doido que quer seguir nessa obra? Você está disposto? Sabe por quê? Porque se Pedro tivesse ficado só com os peixes, talvez ele seria feliz por um momento. Mas agora nós estamos falando de um homem que era medroso, de um homem que não tinha nem estudo, de um homem pescador, que tinha sim a sua família para cuidar, mas que abriu mão para seguir Jesus, porque viu que era a oportunidade da vida dele, é uma oportunidade de servir a Jesus. Pedro, ele tinha todas essas características. Só que Pedro, chegou um momento que ele fez o quê? Ele morreu por esse nome. Sabe por quê? Porque não valeria a pena ele morrer por 50 toneladas de peixe. Estou só chutando aqui as 50 toneladas, tá bom, irmão? Mas não valeria morrer por aqueles peixes, não. E você está morrendo por causa do seu trabalho, você está morrendo por causa do seu estudo, você está morrendo por causa da sua vida, você está morrendo por isso. Então morra por Cristo, morra por algo que vale a pena. Vale a pena, irmãos. Todos os apóstolos de Jesus morreram como mártires, porque vale a pena morrer por Cristo. Vale a pena. Vale a pena. E nós vamos deixar o mundo muito doido. Sabe por quê? Porque certamente Jesus poderia ir ali, escolher um mestre da sinagoga. Jesus poderia ir ali escolher um filósofo, alguém inteligente. Mas Jesus foi ali, escolheu um analfabeto, possivelmente. Alguém que estava sem tempo, alguém que estava depressivo, alguém que estava angustiado. Você se caracteriza com alguma dessas palavras? Talvez no momento que você menos espera, que Deus mais vai te usar. Isso vai deixar o mundo muito doido. Sabe por quê? Como que pode essa pessoa que nem lê sabe? Está pregando melhor do que um pastor? Essa pessoa que nem andar consegue? Qual que é a marca, irmão, que você vai deixar na cidade de Brejetuba? Qual que é a marca que você vai deixar na sua família? Deus quer usar você nessa geração. E você vai ver que vale a pena ser usado. Vale a pena ser usado por Deus. Vale a pena vir para a igreja cansado. Vale a pena fazer uma visita quando você não quer nem olhar para a cara de alguém. Vale a pena. Vale a pena. Se fosse eu, com toda a minha ética, eu nunca que eu iria procurar o Pedro, sabendo que Pedro tinha pescado a noite toda. Pedro tinha uma família para sustentar. Pedro não tinha conseguido pescar nada. Eu nunca que eu iria procurar ele. Mas Jesus, ele conhece o seu potencial. Jesus sabe que você tem potencial de fazer coisas que as pessoas não acreditam que você tem potencial.
Jesus sabe que você tem potencial de fazer coisas que nem você acredita que você tem potencial. Deus quer te usar nessa geração, querido. Deus quer fazer novos Pedros aqui nessa geração. Eu sei que essa palavra de hoje é uma palavra muito dura. Mas eu sei que Deus quer te usar. E talvez você está olhando para você e falando: não, pastor, eu estou cansado, eu trabalho muito. Não, pastor, eu estou sem dinheiro. Não, pastor, eu não consigo andar, eu não consigo falar, eu não entendo a Bíblia. Irmãos, eu não sei como é que Deus vai te usar, mas Ele vai te usar. Então vamos parar de inventar desculpas. E quando Deus falar alguma coisa para você fazer, é igual, eu vou repetir a frase que eu disse para você ficar atento, para que você não chegue para mim falando isso, tá bom? Pastor, nós já tentamos. Se vocês querem um pastor que não tente de novo, chama outro, porque eu vou tentar de novo. E se você quiser ser doido igual eu, sobe aqui no barco, vem aqui na frente agora, vamos orar ao Senhor. Vem aqui pro barco, vamos jogar essa rede juntos, vamos orar juntos nessa noite. Se você está disposto a lançar mais uma vez a rede, a tentar de novo o seu casamento, a tentar de novo a sua família, a tentar de novo a transformação do seu lar, a tentar de novo o seu trabalho. Talvez o seu trabalho você não está vendo peixe do seu trabalho, talvez você não está vendo frutos do seu trabalho, mas Jesus está falando assim: olha, é os incapacitados que eu quero. Se você hoje se acha muito bom, não serve para Deus. Os muito bons não servem. Os muito bons não servem para servir. E Pedro era alguém que talvez ninguém iria escolher Pedro. Ninguém iria escolher Pedro. Mas ele escolheu. E eu hoje não vou impor as mãos sobre você e orar por você. E hoje eu gostaria que você ficasse abraçado uns com os outros.